se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, 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 pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Salmos capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 2 diz assim: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Então, é muito interessante esse salmo, para nós sempre lembrarmos, né, que Deus, Ele não quer que a gente se entregue apenas pela metade, ou de uma forma parcial, mas que seja sempre, como diz em Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então tem que ser um coração inteiro, tem que ser um coração que quer sempre a pureza, que quer sempre as coisas boas, dos valores do reino dos céus, tá bom? Então vamos lá. Hoje é dia 14 de outubro de 2025. O Senhor Jesus Cristo ministrava
ao meu espírito, ao meu entendimento nessa madrugada, né? E tenho que passar para a igreja algo muito importante, tá bom? São códigos da Bíblia. Ele me orientou para mim não falar esses versículos, eu sei de cor, tá? Mas somente lançar os códigos da Bíblia, porque quem estiver realmente interessado em querer se aproximar de Jesus com interesse de coração, vai examinar as Escrituras para ter a vida eterna, como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Amém? Então, vamos lá. Os códigos da Bíblia que ele quer, só isso. Eu vou falar versículos mais adiante, alguns pequenos, mas a maioria vai ser códigos, tá bom? Então vamos lá. Códigos da Bíblia. Salmos capítulo 19, do versículo 12 ao versículo 13, a respeito de libertação. Também juntamente com o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 36. E a respeito de resgate. Salmos capítulo 34, versículo 22. E a respeito de salvação e luz também. Salmos 27, versículo 1, tá bom? Então essa é a primeira parte aí que Jesus mandou trazer diante de vocês aí que vão estar vendo esse vídeo, tá bom? Porque eu tenho que obedecer a Jesus, né? Então é interessante como que a gente tem que fazer as coisas, tá bom? Então vamos lá. O que Jesus estava ministrando ao meu entendimento, irmãos, é a respeito do que? Como que a gente tem que ter o relacionamento com Jesus, tá? Porque Jesus, irmãos, ele não vai aceitar, como já foi falado, ele não vai aceitar a gente se a gente não se entregar por inteiro, né? Ó, você quer ver um exemplo? O casal recém-casado, né? Recém-casado. Imagine eles no momento da intimidade deles, o casal recém-casado, eles falarem assim: ó, eu só vou te dar a mão só para você, tá? O resto do corpo eu não vou dar para você, não. Você iria aceitar se a tua mulher ou teu marido falasse assim: não, só vou te dar a mão só. Só vou te dar a mão direita só, tá bom? Eu não vou te dar mais nada, não. Você vai aceitar? Você vai ficar, espera aí. Que relacionamento é esse? Que intimidade é essa? Né? Espera aí, que aproximação, que compromisso a pessoa quer ter comigo? Assim, você já fica desconfiado, você não vai ter uma... Porque está em partes, não está por inteiro, né? Ah não, Jesus, eu vou entregar a ti só metade do meu coração. Não, eu só vou, sabe, eu só vou entregar, por exemplo, eu só vou entregar meu filho, a minha filha, mas eu mesmo não quero ter um compromisso contigo, porque eu sou muito pecador, eu sou muito falho. Mas peraí, por que Jesus morreu na cruz então? Qual foi o objetivo de ele vir lá dos altos céus para querer resgatar a humanidade? Não é para querer colocar à disposição a sua salvação? Ah, mas Jesus é muito santo. Eu ouvi até esses dias assim, né? Uma pessoa falando assim: ah, minha mãe falava, ó, não adianta você batizar nas águas, você entrar nas águas como um pecador, né, e sair das águas como um pecador molhado. Aí eu falei assim: peraí, pecador molhado? O que ele quis dizer com isso, né? Ele falou que a pessoa não consegue se acertar com Deus. Eu falei assim, irmão, como que você vai dizer para mim, lá de 1 João, do capítulo 1 ao versículo 8 ao versículo 10, o que você acha daquilo lá? E quando Jesus fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Peraí, para que serve as marcas na mão de Jesus ali, né? O lado dele que passou ali, os pés, ele vai tornar lembrança do quê? O que ele realizou ali na cruz? Nós somos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos. É através do sangue de Jesus que nós temos uma boa consciência. Peraí, eu errei, mas eu não quero errar, não quero falhar. Né? Porque existe a diferença, irmãos, eu estava explicando para ele, existe a diferença daqueles que erram, né? Estão se esforçando para não querer errar, mas eles estão desejando: Deus, eu não quero errar, eu errei, mas eu não quero permanecer no erro, né? Ela está se esforçando, ela está lutando contra o pecado. Mas tem a diferença daquele que na verdade quer permanecer no erro, que quer fazer as coisas erradas, que quer prejudicar o próximo. Existe a diferença desses, né?
Um está lutando contra o pecado e o outro está querendo manifestar o pecado. Essa é a diferença. Aquele que manifestou o pecado, ele quer prejudicar as pessoas, no sentido que, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena servir a Jesus, não vale a pena crer em Deus, né? E quer fazer maldade, quer prejudicar o próximo. E existe a diferença daquele que está lutando contra o pecado, porque às vezes há algo que ela não tem força em si mesmo para vencer aquilo. Você quer ver, por exemplo, a pessoa que tem um cigarro, né, o vício do cigarro, a pessoa que tem o vício da bebida, a pessoa que tem o vício da pornografia, a pessoa que tem o vício do roubo. Então você vê que existem todos os níveis, em todos os segmentos, mas a pessoa está lutando contra aquilo, né? Então Jesus vê, Jesus vai e ajuda a pessoa, né? Até a pessoa dar um basta naquilo. Agora tem aqueles que quer permanecer naquilo e vai adiante, vai embora. E só existem dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. É isso que as pessoas têm que escolher. Está disponível a salvação? Tá. Entendeu? Então, a gente tem que se entregar por inteiro a Jesus, não pela metade nem parcial. Falar, Jesus, eu estou com dificuldade nisso aqui, eu te entrego de uma vez. Por exemplo, se eu chegasse assim, tá vendo aqui essa caneta? Essa Bíblia aqui, né? Essa Bíblia vai voltar para as escolas, viu? Autoridades. Jesus prometeu que vai voltar para as escolas, tá bom? Vai observando aí, juízes, autoridades, tá bom? Então, por exemplo, essa Bíblia aqui, se você pedisse para mim, vamos supor, vou fazer o contrário assim, né? Vindo daqui para cá, ó. Eu falasse assim, fulano de tal, ou fulana, dá para mim essa Bíblia aí? Aí você entrega assim a Bíblia e eu fico assim, ó. Aí eu falo de novo, pessoal, você entrega essa Bíblia para mim. Mas eu estou entregando para você aqui. Não, mas entrega para mim essa Bíblia. Não, mas eu estou entregando para você aqui. Não, entrega para mim essa Bíblia. Ficar repetindo, é só pegar aqui, tomar posse e ir embora, entendeu? Então a mesma coisa é a gente entrega o problema para Jesus. A gente fala assim, Jesus, eu entrego a ti esse problema aqui, pega essa causa para mim, eu já não aguento mais, eu não tenho mais como fazer, não tenho como solucionar. Então Jesus, ele fala assim, me dá isso daí para mim que eu sei resolver. E você fica, né, não, será que entrego? Será que entrego mesmo? Não, a mesma coisa tanto a petição que a gente faz para Jesus, a gente entrega de uma vez e lança, como daquilo que a gente pede para Jesus, a gente tem que tomar posse também, né? E não ficar só para Jesus, Jesus me dá, e não toma posse. Deu para entender a diferença de uma coisa e de outra? Né? Então quando a gente entregar para Jesus, deixa lá na mão dele, lá ele sabe de que forma resolver, ele vai nos ensinar. Né? Não estou falando para você entregar a Bíblia, tá? Preste bem atenção nisso daí. A gente tem que, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para não pecar contra Deus. Isso aqui é apenas um exemplo que eu dei, né? Isso aqui não é problema não, viu? Isso daqui não é problema não. Isso daqui é a solução para o problema, entendeu? Então a gente tem que saber diferenciar as coisas, irmãos. Tem que saber diferenciar as coisas. Quando entregar algo para Jesus, é confiar, né? É como uma criança no colo, assim, que ela na verdade está sossegada ali, como diz o Salmo 131, né? Sossegada no colo da mãe, tendo segurança, sabendo que vai vir a provisão, o alimento necessário, né? Vai ser acobertada para que não haja frio, né? Vai ter todo o sustento. Então assim é nós para com Jesus, também para com Deus, a segurança daquele que se refugia em Deus, como diz o título do Salmo 91, não é assim? Então vamos lá. Então o casal recém-casado não vai se entregar por parte, vai se entregar por inteiro. Lembra do cordão de 3 dobras que a Bíblia fala, né? Então o marido, a mulher e também Jesus, né? O cordão de 3 dobras. E Deus, né? Que está junto. Jesus é Deus o Pai e o Filho são um, diz o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, né? Então vamos lá. Eu não estou fazendo comparação, né? São momentos que eu vivi de informação sobre o envolvimento de cada caso, de pessoas e situações, né? Eu não gosto de ficar fazendo comparação, mas são exemplos, na verdade, que eu quero dar, né? Para ver o que na verdade eu posso absorver de bom
E aquilo que eu vejo que não é bom, eu me retiro. Lembra que eu falei lá de comer a carne do peixe e deixar o espinho de lado? Né? Eu vou pegar as coisas boas para mim, me alimentar daquilo que é bom. E o que eu vejo que vai me prejudicar, peraí, eu deixo de lado, eu me afasto. O apóstolo São Paulo fala, examinar de tudo e reter o que é bom. Tá bom? Então, olha só que interessante. Jesus não fala nos seus ensinamentos, por exemplo, ali em Apocalipse, né, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um conforme aquilo que tiver feito aqui na terra através do seu corpo, alma e espírito, seja por obras, palavras, intenções, propósitos, né? Ele vai retribuir, ele é um justo juiz, ele vai chegar na medida certa, irmãos, ele vai chegar lá, bater o martelo lá, isso aqui está encerrado e ele não vai ter como voltar atrás, entendeu? Então a gente tem que se entregar por inteiro a Cristo, de uma forma completa, de uma forma plena a intimidade com Ele, porque Ele vai falar assim, poxa, eu tantas vezes quis te dar a oportunidade de você ouvir minha voz, de você prestar atenção nas Sagradas Escrituras, e você não se dedicou o seu tempo, em especial para comigo, no relacionamento, na oração do fechar o quarto, né, a porta do quarto, né, o particular, enfim, ele disponibilizou o tempo para nós. E muitas das vezes o nosso tempo nós gastamos com outras coisas, não foi assim? Eu dei o testemunho que eu perdi muito tempo com futebol, com videogame, né, com pipa, essas coisas. Queria tomar a minha condição espiritual, até mesmo da minha adolescência para a minha juventude. Só que chegou um momento que eu tive que, né, cortar. Falei, não, peraí, eu preciso buscar Deus. Né? E foi aonde que eu comecei a me envolver mais com as coisas espirituais de Deus. Então, falando da minha pessoa, entendeu? Então, a gente também tem que olhar para Israel, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 12. A maneira que Israel se comportou lá no deserto, né, no processo de deserto, de experiência que estava passando, para que a gente não venha errar como eles erraram, a gente não venha desobedecer como eles desobedeceram, a gente não venha ser rebelde como eles foram rebeldes, a gente não venha adorar outros deuses, como muitas das vezes eles adoraram os outros deuses, cometeram imoralidades, cometeram incredulidade, cometeram murmuração, não é assim? Então a gente vai olhando as Sagradas Escrituras e vai observando, poxa, eu não posso ser como Israel foi. Né? Eu tenho que melhorar, Jesus me ajuda, eu estou passando essa dificuldade aqui. E vai lá e entrega diante dele, fala, ó, eu estou passando dificuldade, me ilumina. Né? Por quê? Uma coisa é a gente estar em trevas, outra coisa é a gente estar diante da luz. Né? Uma coisa é estar diante do mal, né? Diante do mal. Outra coisa é eu estar diante do bem. Né? Então a gente vai observando as coisas. Eu quero sempre o bem que é Jesus, né? Outra coisa é o maligno. O maligno ele quer atrapalhar, ele quer fazer as confusões nas mentes e nos corações, né, para a pessoa ter o discernimento errado, sendo que Jesus ele vai sondando os pensamentos do coração. Por que você pensou assim daquela pessoa? Por que você pensou assim dessa pessoa? Né? Sendo que eu estou experimentando o vosso coração, né? O teu coração. Então Deus ele tem as suas estratégias, né? Ele tem a sua maneira de sondar. Davi sabia disso, ele orientou a Salomão a respeito disso. Olha, tem um coração íntegro diante da presença de Deus. Então se o nosso coração estiver cheio de trevas, né? O que vai acontecer se estiver cheio de trevas no nosso coração? Vai impedir de nós enxergarmos. Jesus não fala assim, ó, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas e se teus olhos forem maus? O que será? Haverá trevas. E as trevas impedem de enxergar. Nas trevas, a pessoa não tem segurança. Existe insegurança. Existe o medo. Existe aquele momento de ficar desconfiado. Você sabia disso? Quando a pessoa está nas trevas. Por exemplo, aqui, vou apagar a luz aqui. A luz está acesa. Você viu? Houve uma diferença, né? Ficou mais escuro. Agora imagine uma densas trevas. Imagine se o sol não brilhasse, se a lua não brilhasse, as estrelas não brilhassem. A luz do poste, quando está à noite, né?
do poste lá da eletricidade, a luz do poste que ilumina os carros, as pessoas à noite, se não tivessem acesas, né? Como seria para andar durante a noite? Você já foi num matagal à noite, né? Numa mata fechada, numa mata virgem à noite, sem luz, sem nada. Imagina se não tivesse a luz da lua. Assim, o que você iria enxergar? Como você ia ter segurança, coragem para enfrentar as coisas? Vou indo. E o buraco? Você não sabe se tem buraco na sua frente, um precipício, um abismo. Não é assim? Então, quando não tem luz, quando há ausência de luz, as coisas não ficam nítidas diante da gente. Não, a gente não tem discernimento das coisas, né, do que cerca as nossas vidas, né? Ainda que eu possa ter talentos, sabe? Ainda que eu possa ter ouro, prata, levar numa bolsinha comigo, né? Aquilo lá, se eu não tiver condições de chegar até o objetivo, a qual é o alvo, a qual é Cristo, né, o reino de Cristo, seus valores, aquilo que eu tenho de valor, o ouro, a prata, a joia, né, se eu não tiver os valores do reino dos céus, como fala assim valores? Se eu não tiver a luz, né, de Deus, isso daí é algo, porque se eu andar em trevas, por exemplo, aborrecer o irmão, a Bíblia fala, você sabia que se eu aborrecer, odiar o meu irmão, eu estou andando em trevas? A gente não pode ter mágoa das pessoas, a gente não pode ter rivalidade das pessoas, querer desejar o mal das pessoas, né? Já foi falado isso aqui várias vezes. Então a pessoa fica em trevas, mas a luz não, a luz ela ilumina todas as coisas, vai mostrando com clareza, ó, isso daqui, por causa da luz, eu sei que é uma caneta. Ó, isso daqui por causa da luz, eu sei que é um martelo. Ó, isso daqui por causa da luz, eu sei que é um caderno, né? Ó, isso daqui por causa da luz, eu sei que é uma Bíblia. Então há um discernimento, há uma revelação. Isso daqui eu sei que é um fone. E assim vai, né? O que acontece, irmãos? A gente, através da luz, ela ilumina, ela traz um esclarecimento das coisas. Eu começo a ter discernimento e sei diferenciar as coisas. Ó, isso aqui é para isso, aquilo é para outra coisa, a função é diferente disso para se usar, não é a mesma coisa. Lembra que eu falei da faca lá? Né? A pessoa, Jesus criou a faca para cortar os alimentos, né? Para separar os legumes, a carne, preparar para o homem se beneficiar para o bem. Mas tem pessoas que pegam a faca, né? Isso aqui não é faca, isso aqui é uma caneta, né? Então pega a faca lá e mata o ser humano. Isso daí não convém a nós, né? Tirar a vida do ser humano, tirar a vida, sendo que só Deus tem o poder para tirar a vida de uma pessoa, né? Então a gente não pode fazer maldade às pessoas. Então na questão do talento é isso. Se eu tenho uma caneta, para que eu vou usar a caneta para furar o pescoço das pessoas, né? Uma pessoa incentivando a violência e a matar o outro com uma caneta. Eu já vi isso daí na internet, tá, irmãos? Estou falando isso porque eu já vi. Se você tiver uma caneta e alguém vier agredir, você vai furar o pescoço dela e mata ela. Para que isso, irmãos? Para que isso? Né? Vamos levar o prejuízo que tem que levar, e Deus está vendo, e Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Os maus, a Bíblia diz na nova tradução da linguagem de hoje, Salmo 112, versículo 10, diz assim: os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Sabe o que é dar em nada? Poxa, ele queria concluir algo e de repente foi frustrado aquilo que ele queria concluir. Não tem como ter efeito. Deu para entender? Então a gente tem que tomar cuidado na questão das trevas, tá? Porque as trevas é um período de medo, de insegurança, que quer desenvolver a incredulidade e depois quer também desenvolver, sabe o que? O desânimo também. Então a gente que está na luz, a gente tem que tomar cuidado para que o medo não venha querer tomar conta do nosso coração, a incredulidade, que é algo que Deus detesta também, abomina, né? A incredulidade, Deus não aceita a incredulidade. Então é algo que as trevas quer envolver o coração da pessoa também. E o desânimo, uma pessoa desanimada, ela não consegue ir para frente, ela está oprimida, ela está ali sem esperança, e é algo que as trevas quer trabalhar contra o coração do homem e da mulher também. Deu para entender? Então, amados, a gente tem que sempre saber, sempre reconhecer, né? Assim como Israel errou, peraí, eu não posso errar dessa forma, me ajuda, Jesus. Tu és aquele
que compreende as minhas situações. Sem ti eu não posso fazer nada. Eu me humilho debaixo da tua mão potente, né? E sei que no tempo certo tu me exaltarás, né? Eu estou passando essa guerra, essa luta aí, né? Tu és o príncipe da paz, me ajuda, né? Eu percebo que as pessoas estão com ódio, com raiva, com violência ao meu redor, com ira, né? Tu és o amor, ó Deus, tu és aquele que faz encaixar as coisas para que haja uma amizade. Você vê que a Bíblia fala, parece que se não me falha a memória, em Provérbios ou Eclesiastes, agora me fugi um pouquinho, eu tenho que examinar as escrituras, eu sou um ser humano limitado também, tá? Eu não quero idolatria para mim, não. Mas o texto diz assim que a pessoa boa diante de Deus, Deus faz com que a pessoa venha ter paz até mesmo com seus inimigos. Venha ter paz até mesmo com seus inimigos, aquele que quer prejudicar você, sabe, que quer prejudicar nós. Deus faz com que a gente tenha paz até mesmo com esses níveis de pessoas, essas espécies de pessoas. Deu para entender? Então é dessa forma, irmãos, que a gente tem que saber todas as coisas, tá bom? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do mundo, do pecado e do juízo, né? Por quê? Porque o mundo mostra um valor e o reino dos céus mostra um outro valor. Nós temos que abraçar aquilo que procede dos altos céus, que é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, tá bom? Não desampare isso daqui. Isso daqui é o maior tesouro que um homem e uma mulher pode ter na sua vida, tá bom? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, não ter o conhecimento das Sagradas Escrituras? A Bíblia fala assim, ó, é melhor a pessoa você comer a hortaliça do campo onde há o amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Sabe, a pessoa às vezes tem o boi gordo lá, a picanha, tem a fraldinha, tem lá o cupim, as melhores carnes, né, que existem aí, mas com ele está com o ódio lá no coração, aquele algo que incomoda, aquele querendo prejudicar o próximo, e a outra lá está em paz, está tranquila, onde há o amor, a felicidade, está comendo da hortaliça do campo, o alface, o tomate, sabe isso, o ovinho lá com arroz, mas está em paz com a família, está em paz com tudo, né? É melhor isso daí, irmãos. Vamos pensar, vamos raciocinar as coisas, né? Porque não estou falando que a pobreza é melhor do que a riqueza, não é isso, né? Porque eu aprendi assim, né? Se a riqueza não é boa, então a pobreza não pode ser melhor, não é assim? Mas estou falando no sentido assim, irmãos. Vamos pensar em harmonia, em querer a paz, em querer ver a verdade, a sinceridade, a honestidade, se apartar do mal, se apartar da corrupção, se apartar da mentira, do engano, sabe, da fraudulência, de querer prejudicar o próximo, de querer abrir vantagem sobre os outros. Não, isso daí é contra a palavra de Deus. Isso aqui, ó, nos ensina a vida moral, a vida correta, que Deus estabeleceu leis. Sabe, leis, vai observando aí, autoridades. As leis que isso aqui representa são leis eternas, tá? São de geração em geração. Isso aqui tem mais de 2000 anos da parte de Jesus, né? Vamos dizer assim, que foi conservado e chega no dia de hoje, 2025. Mas se você vê antes, lá no tempo de Moisés, que foi as leis estabelecidas, dá mais de 4000 anos, irmãos. Então vai observando aí as coisas, tá bom? Porque o vídeo já está longo, eu queria muito mais coisa a falar, mas eu vou encerrar aqui, porque é a medida do Espírito Santo, né, que tem derramado para a glória do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração por você nesse momento. Em nome de Jesus, Papai Celestial, procurei esclarecer da melhor forma, Jesus, a tua palavra, que essa pessoa venha dar lugar ao Espírito Santo e que o Espírito Santo encontre lugar nesse coração, ó Deus, o quebrantamento, que o esclarecimento da tua luz venha esclarecer todas as coisas, dar o discernimento, tanto terreno como espiritual, ó Deus amado. Como diz no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo pertence a ti. Salmos capítulo 24, versículo 1 diz,
que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é para teu louvor, para tua honra e para tua glória. Nós te agradecemos por esse momento de esclarecimento das Sagradas Escrituras. Ó Deus, o desenvolvimento dela, que o Espírito Santo venha trazer coragem, venha trazer a fé verdadeira, venha dar ânimo a essa pessoa para prosseguir. Ó Deus amado, arranque toda a insegurança, arranque todo medo, arranque toda a desconfiança. Às vezes a pessoa tem dúvidas alguma coisa, ó Deus, a respeito da Bíblia Sagrada, no que se diz, ó Deus, porque foi escrita por homens. Ó Deus, mas se fosse escrita por um cachorro, que eu iria desconfiar. Mas não foi escrita por um cachorro, tinha que ser usada por homens mesmo, para que o homem tivesse ter entendimento. Mas esses homens eram capacitados e revestidos pelo teu Espírito Santo. Por isso ilumine, dê entendimento a essa pessoa, ó Deus, para que saiba que tudo é para teu louvor, para tua honra e para tua glória. E tu criaste a nós, ó Deus, para teu louvor, para tua honra e para tua glória, a imagem e a tua semelhança, com o entendimento e o raciocínio racional, não irracional como um cachorro tem, mas como racional, para louvor e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, Jesus, por aquilo que realizaste ali na cruz, no Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Ó Deus, através do teu Santo Espírito, através do Espírito de Deus, tu fosse ressuscitado. E nós somos justificados através da ressurreição de Jesus. Por isso nós te agradecemos, ó Deus amado, por tudo que tu és, por tudo que tens feito e por tudo que irás realizar, principalmente daqui em diante, para louvor e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Então vamos lá assim, ó. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém!